8 vezes. Em uma noite. Ao ver sangue na cama, o milionário ficou paralisado. Quantas vezes você precisa me machucar antes de perceber que estou sangrando por dentro? Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva batia contra as janelas do Hospital Central como se quisesse entrar à força. Marina segurava o envelope pardo com as 2 mãos, tremendo não apenas pelo frio de novembro que cortava os ossos, mas pelo peso daquelas palavras impressas em papel timbrado. Diagnóstico: anemia severa crônica. Recomendação: tratamento imediato. Custo estimado: R$120 mil. Ela tinha 27 anos. Trabalhava dupla jornada como enfermeira, e ainda assim mal conseguia pagar o aluguel do apartamento minúsculo onde morava com a avó. R$120 mil era o equivalente a 5 anos de trabalho sem comer, sem respirar, sem existir. Marina Alves? A voz cortou seus pensamentos. Era a assistente social, com aquele olhar que ela conhecia bem demais. Pena misturada com impotência. Temos um programa de assistência, mas a fila de espera é de 18 meses. 18 meses. O médico havia dito que ela tinha 6. Marina assentiu, agradeceu mecanicamente e saiu pelas portas automáticas. A cidade estava cinzenta, molhada, indiferente. Ela caminhou sem rumo pelas ruas do centro até que suas pernas a levaram à Ponte Velha, aquela que cruzava o rio e onde os artistas de rua montavam suas barracas nos finais de semana. O vento carregava o cheiro de castanhas assadas e café dos quiosques próximos. Marina parou na metade da ponte, olhando para a água escura que corria embaixo. Seria tão fácil, pensou. Tão simples acabar com a dor antes que ela se tornasse insuportável. Mas então pensou na avó, com seus 82 anos e mãos artríticas que ainda insistiam em tricotar cobertores para o sem-teto. Não, ela tinha que lutar. Foi então que viu o cartaz. Procura-se, jovem saudável para estudo clínico privado. Compensação, R$150 mil. Descrição absoluta. Marina arrancou o papel do poste com tanta força que rasgou uma das pontas. Seus dedos tremiam ao discar o número. Uma voz feminina atendeu no segundo toque, eficiente e fria. Montemor Industries. A senhora está ligando sobre o anúncio? Estou. Nome completo, idade, tipo sanguíneo e disponibilidade imediata. Marina forneceu as informações, o coração batendo descompassado. Havia algo sinistro naquela eficiência toda, mas ela estava além do ponto de se importar com sinistro. A senhora foi pré-aprovada. Entrevista amanhã às 14 horas. Edifício Montemor, 40º andar. Não se atrase. A ligação foi encerrada antes que Marina pudesse responder. 3 dias depois, ela estava sentada em uma sala de reuniões no 40º andar do edifício Montemor, o arranha-céu mais alto da cidade. A sala era toda de vidro e aço, com vista para o rio que serpenteava entre os prédios, como uma cicatriz prateada. Marina nunca havia estado tão alto. Conseguia ver a ponte onde encontrara o anúncio, pequena como um brinquedo infantil. Senhora Alves. A voz era grave, controlada, perigosa. Marina ergueu os olhos e pela primeira vez viu Gabriel Montemor pessoalmente. Ele tinha 38 anos segundo as revistas de negócios. Cabelos negros penteados para trás, olhos cor de âmbar que pareciam dissecar cada centímetro do que observavam. Mandíbula forte marcada por uma barba por fazer, que sugeria noites sem sono. Usava um terno negro impecável que devia custar mais que o carro dela. Se ela tivesse um carro. Havia cicatrizes finas em suas mãos, Marina notou. Cicatrizes de alguém que trabalhava com as mãos. Não apenas com planilhas e reuniões. Isso a surpreendeu. Senhor Montemor. Marina forçou a voz a sair firme. Tinha atendido pacientes em estado terminal. Segurado a mão de crianças morrendo, limpado feridas que faziam médicos experientes vomitarem. Não ia se intimidar por um homem rico. Você leu o contrato? Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa de mogno. Seus dedos eram longos, elegantes, mas havia força neles. Li. E compreendeu os termos? Marina olhou direto naqueles olhos cor de mel queimado. Preciso fazer exames médicos completos. Preciso estar disponível para 8 encontros. Preciso manter sigilo absoluto. E em troca, recebo R$150 mil depositados em uma conta offshore que não pode ser rastreada. Simplificando de forma crua, sim.
Gabriel se recostou na cadeira, estudando-a. Havia algo predatório naquele olhar, como um falcão avaliando uma presa. Mas você não perguntou o mais importante. O que seria? Por quê? Marina segurou o olhar dele, recusando-se a piscar primeiro. Não me importo com o porquê. Só me importo se vai machucar alguém. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez. Ou respeito. As linhas duras ao redor de sua boca suavizaram quase imperceptivelmente. Não vai machucar ninguém. É uma questão médica, familiar, delicada. Então aceito. Nem vai perguntar o que precisa fazer nesses 8 encontros? Marina pensou na avó esperando em casa, nos remédios que ela não podia mais comprar, no envelope com o diagnóstico que queimava sua bolsa. Preciso fazer algo ilegal? Algo que viole meu código de ética como enfermeira? Não. Algo que coloque minha vida em risco? Não mais que atravessar a rua. Então aceito. Ela estendeu a mão. Quando começamos? Gabriel olhou para a mão estendida como se fosse uma arma. Lentamente, envolveu-a com a sua. A palma dele era quente, áspera, firme. Calos de academia, Marina identificou profissionalmente. Mas também cicatrizes mais antigas. De trabalho manual. Lutas. Marina sentiu um choque elétrico subir pelo braço, instalando-se em algum lugar perigoso no peito. O aperto de mão dele era firme, mas não opressivo. Ele segurou por 2 segundos a mais que o necessário, e quando finalmente soltou, Marina sentiu a ausência do calor como uma perda física. Amanhã à noite. Ele disse, ainda olhando para onde suas mãos haviam se tocado. Às 20 horas. Use algo confortável. E Marina? Sim? Ele finalmente ergueu os olhos, e havia algo perigoso ali. Algo que fez o estômago de Marina se contrair. Não se apaixone por mim. Isso não faz parte do contrato. Ela retirou a mão bruscamente, sentindo o rosto esquentar. Não se preocupe, Sr. Montemor. Tenho padrões. Os lábios dele se curvaram em algo que quase era um sorriso. Foi devastador. Ótimo. Porque eu também. Marina saiu daquele escritório com as pernas bambas e o coração batendo forte demais. No elevador, pressionou a mão contra o espelho frio, tentando esfriar a pele que ainda queimava onde ele havia tocado. Olhou para a palma da mão e por um momento insano, achou que podia ver a marca dele ali. Não se apaixone por mim. Como se fosse tão fácil. Como se o perigo não estivesse exatamente nisso. Naquela noite Marina mal conseguiu dormir. Ficou deitada no colchão fino do apartamento, ouvindo os roncos suaves da avó no quarto ao lado, pensando em olhos cor de âmbar e mãos calejadas e um sorriso que prometia ruína. Cada vez que fechava os olhos, via Gabriel. A forma como ele havia segurado sua mão, a intensidade em seu olhar, o calor que emanava dele como se fosse feito de fogo contido. Às 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi até a pequena varanda do apartamento. A cidade estava silenciosa naquela hora. Apenas alguns carros solitários cortando as ruas molhadas. Marina acendeu o abajur antigo que havia pertencido à mãe e pegou o livro de poesias que sempre voltava quando precisava de conforto. As páginas estavam amareladas, as bordas gastas de tanto serem tocadas. Abriu aleatoriamente e seus olhos caíram em um verso de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Poeta. Sua mãe dizia que todos eram poetas da própria vida, escrevendo versos em cada escolha, cada respiração, cada momento de coragem. Será que estava escrevendo um belo poema agora? Ou uma tragédia? Às 5 da manhã, desistiu completamente e foi preparar café. O ritual era reconfortante. Moer os grãos, sentir o aroma se espalhar pela cozinha pequena, ouvir o líquido escuro borbulhar. A avó apareceu pouco depois, arrastando os chinelos rosa desbotados que Marina havia dado de presente no último Natal. Está diferente, a velha senhora observou, olhos afiados apesar da catarata que lentamente roubava sua visão. Ela sempre via o que importava. Estou igual. Mentirosa. A avó se sentou na cadeira rangente, aceitando a xícara de café que Marina lhe oferecia. Tem luz nos seus olhos. Ou fogo. Ainda não decidi qual. Marina virou-se para a janela, observando a cidade acordar em tons de rosa e dourado. Conhecia alguém? Homem? Sim. Rico? Muito. A avó bufou, tomando um gole de café. Cuidado com os ricos, menina. Eles brincam com corações pobres como se fossem brinquedos. Já vi isso acontecer muitas vezes. Promessas douradas que viram pó.
Não é assim. Ele é diferente. Marina se sentou, segurando a própria xícara entre as mãos como se pudesse absorver o calor. É complicado, vó. Não posso explicar tudo, mas sinto que tem algo real ali. Algo que assusta e maravilha ao mesmo tempo. A avó estudou o rosto dela por um longo momento. Aqueles olhos cansados, mas ainda penetrantes. Amor sempre é complicado, criança. Sempre assusta. Se não assustasse, não seria verdadeiro. Ela estendeu a mão, tocando o rosto de Marina com dedos nodosos, marcados por décadas de trabalho duro. Mas você tem o coração da sua mãe. Forte, bravo, capaz de amar mesmo quando dói. Só não deixe que te quebrem, ouviu? E se quebrarem, bem, você também tem a teimosia dela. Vai se reerguer. Marina segurou a mão da avó, beijando os nós dos dedos artríticos. Prometo que vou ter cuidado. Não prometa cuidado, prometa coragem. A avó sorriu, e apesar das rugas profundas, Marina viu a jovem que ela havia sido décadas atrás. Sua mãe sempre dizia, melhor arriscar e se arrepender do que nunca arriscar e ficar imaginando. Viva, Marina, enquanto ainda pode. Viva com tudo que tem. Marina sentiu lágrimas queimarem. E se der errado? E se der certo? A avó apertou sua mão. Não desperdice possibilidades com medo, minha menina. Já desperdiçamos tempo demais sendo cuidadosas. Mas promessas, ela descobriria, eram mais fáceis de fazer que de cumprir. E coragem, por mais que você tivesse, nunca parecia suficiente quando o coração estava em jogo. A limusine a buscou às 20 horas em ponto. Marina usava jeans e uma blusa simples de algodão, o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo. Tinha passado 2 horas escolhendo a roupa, o que era ridículo. Não tinha joias, não tinha maquiagem elaborada, não tinha nada além da determinação que a trouxera até ali. O motorista era um homem de meia-idade com rosto inexpressivo. Ele abriu a porta sem dizer uma palavra, e Marina entrou no interior de couro que cheirava a luxo e poder. Havia água mineral em garrafas de vidro, revistas de arquitetura, uma manta de cachemir dobrada perfeitamente. Ela não tocou em nada. O motorista não disse uma palavra durante todo o trajeto. Eles saíram da cidade, pegaram a estrada costeira e seguiram por 40 minutos até uma propriedade cercada por muros altos e portões eletrônicos. A mansão era moderna, toda vidro e concreto aparente, construída na encosta de uma colina com vista para o oceano. Marina podia ouvir as ondas quebrando contra as rochas, um som primordial e eterno. O ar cheirava a sal e pinho. Gabriel a esperava no hall de entrada, e Marina perdeu o fôlego. Ele estava diferente. Sem terno, sem a armadura corporativa. Usava jeans escuros e uma camisa de linho branca com as mangas dobradas, pés descalços no mármore frio. Parecia mais jovem assim, mais acessível, mais perigoso, pontual. Ele observou. É uma das minhas qualidades. Quais são as outras? Marina inclinou a cabeça, estudando-o. A luz suave do hall podia ver melhor as cicatrizes em suas mãos. E uma maior, quase escondida, que corria do pulso até desaparecer sob a manga. Isso faz parte do estudo clínico? Análise de personalidade? Curiosidade pessoal. Então não vou responder. O contrato diz que preciso comparecer 8 vezes e passar por exames médicos. Não diz que preciso fazer terapia. Desta vez, ele definitivamente sorriu. Era um sorriso perigoso, do tipo que fazia o estômago de Marina dar um nó e suas pernas ficarem instáveis. Touché, venha, vou mostrar onde faremos os exames. Ele a guiou por corredores silenciosos. As paredes eram decoradas com arte moderna, traços ousados e cores vibrantes que contrastavam com a frieza arquitetônica. Marina reconheceu um Portinari original e teve que forçar-se a não parar para admirar. Você gosta de arte? Gabriel perguntou, notando seu olhar. Gosto de beleza. Arte é beleza sem desculpas. Ele parou, virando-se para ela tão abruptamente que Marina quase colidiu com seu peito. Interessante filosofia. Herdei da minha mãe. Ela dizia que o mundo era feio demais para não criarmos beleza sempre que possível. Sábia mulher. Era. Marina forçou a voz a permanecer firme. Morreu quando eu tinha 10 anos. Câncer. Rápido e cruel. Algo mudou no rosto de Gabriel. Empatia. Reconhecimento. Meus pais morreram quando eu tinha 20. Acidente de carro. Também rápido. Também cruel. Eles se olharam no corredor silencioso.
Dois órfãos reconhecendo a dor um do outro. Foi um momento de conexão tão intenso que Marina teve que desviar o olhar primeiro. Os exames. Ela lembrou, voz rouca. Sim, os exames. Ele a levou até uma ala da casa que parecia ter sido convertida em uma clínica particular. Havia equipamentos médicos de última geração, uma maca hospitalar, armários com suprimentos esterilizados. Marina reconheceu um aparelho de ressonância magnética portátil que custava tanto quanto uma casa pequena. Você tem um hospital particular na sua casa? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Tenho médicos particulares que preferem fazer os atendimentos aqui, mas discreto. Ele tocou o aparelho de ressonância com algo parecido com carinho, ou ódio. Era difícil dizer. Quando você tem dinheiro suficiente, descobre que pode comprar quase tudo. Tempo, privacidade, até esperança às vezes. Mas não pode comprar vida. Os olhos dele se voltaram para ela, afiados. Não. Essa é a lição mais cruel que aprendi. Marina se aproximou dele, movendo-se por instinto. E o que exatamente vão examinar em mim? Gabriel se virou para ela, e pela primeira vez Marina viu além da máscara de controle. Havia dor ali, antiga, profunda, mal cicatrizada, uma ferida que nunca fecharia completamente. Vitalidade sanguínea, níveis hormonais, capacidade regenerativa e... Ele hesitou, a mandíbula tensionando. Marcadores genéticos específicos. Isso parece mais complexo que um simples estudo clínico. Ele se aproximou e Marina teve que erguer o queixo para continuar encarando-o. Ele era alto, talvez 1,90 m, e havia uma intensidade nele que sugava o oxigênio do ambiente. Marina podia sentir o calor emanando dele, ver a pulsação no pescoço, contar as manchinhas douradas em seus olhos âmbar. Minha irmã mais nova está morrendo. Ela tem uma doença rara do sangue. Os médicos dizem que ela precisa de transfusões constantes de um tipo sanguíneo extremamente específico. Tão específico que só 2 pessoas no país são compatíveis. Uma delas morreu semana passada. A outra, sou eu. Potencialmente. Os exames vão confirmar. Ele passou a mão pelo cabelo, despenteando os fios cuidadosamente arrumados. Foi um gesto tão humano, tão vulnerável, que o coração de Marina se apertou. Ela tem 23 anos, Marina. 23. Deveria estar viajando o mundo, apaixonando-se, pintando seus quadros impossíveis. Não deveria estar definhando em uma cama de hospital, sangrando por dentro. Então os 8 encontros são 8 transfusões? Sim. Durante a próxima lua crescente até a cheia. Precisa ser em noites consecutivas, por razões que os hematologistas ainda estão tentando compreender. Algo sobre ciclos celulares e regeneração lunar. Não pergunte. Eu também acho absurdo. Mas é o que os especialistas recomendam. Ele riu sem humor. Contratei os melhores médicos de 3 continentes. Todos dizem a mesma coisa. 8 noites. Ciclo lunar. Sangue fresco. Soa como um ritual de vampiros. Soa como desespero. Ele a encarou e havia súplica naqueles olhos orgulhosos. Você vai fazer isso? Mesmo sabendo o quão insano parece? Marina pensou por um longo momento. Pensou na avó, nos meses que lhe restavam, na chance de viver um pouco mais. Mas também pensou em uma garota de 23 anos que nunca conheceu. Uma artista que pintava quadros impossíveis. Uma irmã tão amada que seu irmão estava disposto a fazer qualquer coisa para salvá-la. Sim, ela disse finalmente. Vou fazer. Gabriel fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia umidade ali. Obrigado. Você não sabe o que isso significa. Sei sim. Significa amor. Significa que você faria qualquer coisa por ela. Entendo isso mais do que você imagina. Ele a estudou por um longo momento. Por que você aceitou isso, Marina? A verdade. Porque R$150 mil me compram 18 meses de vida. Talvez 2 anos se eu tiver sorte. E 2 anos é mais que 6 meses. A expressão dele mudou drasticamente. A cor fugiu de seu rosto. Você está doente. Anemia crônica severa. Irônico, não é? Você precisa do meu sangue para salvar sua irmã, e eu estou morrendo por falta dele. Gabriel ficou tão imóvel que poderia ser uma escultura de mármore. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, perigosa, vibrando com emoção mal contida. O tratamento, 120 mil, que eu não tenho, que nunca terei. Eu pago. Marina piscou. O quê?
Eu pago seu tratamento. Ele se moveu tão rápido que ela mal teve tempo de reagir. De repente ele estava bem na frente dela, mãos em seus ombros, olhos queimando com intensidade feroz. 120 mil, mais os 150 mil do contrato. Você salva minha irmã, eu salvo você. É justo, é certo. Isso não estava no contrato. Estou adicionando agora. Ele foi até a mesa, pegou uma caneta e escreveu algo no rodapé do documento. Sua caligrafia era firme, decisiva, inclinada levemente para a direita. Caligrafia de alguém que não hesita, que não duvida, que age. Pronto. 2 tratamentos médicos completos pagos integralmente, mais a compensação financeira original. 300 mil reais no total, Marina. E sua vida. Marina olhou para o papel, para ele, de volta para o papel. As palavras nadavam na frente de seus olhos. Por quê? Porque é justo. Empresários bilionários não ficam ricos sendo justos. Talvez eu não queira ficar rico. Talvez eu só queira que minha irmã viva. Talvez... Ele parou, respiração irregular. Talvez eu não consiga suportar a ideia de salvar uma vida às custas de outra. Havia algo quebrando naquela voz controlada. Marina viu a fissura. Viu o homem por trás da máscara de poder e compreendeu que Gabriel Montemor era alguém à beira de desmoronar, segurando-se apenas pela força da vontade e do orgulho. Tudo bem, ela disse suavemente, colocando a mão sobre a dele. O choque elétrico veio novamente, mais forte desta vez. Vamos salvar sua irmã. E depois você me salva. Os ombros dele relaxaram imperceptivelmente. Ele virou a mão, entrelaçando os dedos com os dela. Obrigado. Não me agradeça ainda. Nem sabemos se vou ser compatível. Vai ser. Como pode ter certeza? Ele a olhou com aqueles olhos cor de âmbar que pareciam ver através dela, ver partes que ela mantinha escondidas até de si mesma. Porque o universo não seria cruel o suficiente para me trazer você e depois tirar essa chance. Porque quando te vi naquela sala de reuniões, algo dentro de mim reconheceu algo em você. Porque... Ele tocou o rosto dela, polegar traçando a linha de sua mandíbula. Porque tem que ser você. Marina sentiu o coração falhar uma batida. Depois 2. Depois acelerar tanto que ela pensou que poderia sair voando do peito. Você não me conhece. Ainda não. Ele se inclinou, tão perto que ela podia sentir o hálito dele em seus lábios. Cheirava a café e menta. Mas vamos mudar isso. 8 noites juntos, Marina Alves. Acha que consegue me suportar por tanto tempo? Ela colocou a mão na dele, sentindo novamente aquele choque elétrico. Aquele calor perigoso que prometia queimar tudo que ela conhecia. Acho que a pergunta certa é se você consegue me suportar. Os dedos dele se fecharam sobre os dela, firmes e quentes e prometendo coisas que não tinham palavras. Desafio aceito. E foi assim, com as mãos unidas e os destinos entrelaçados como fios em uma tapeçaria antiga, que começou. A primeira transfusão foi agendada para a noite seguinte. Marina chegou à mansão às 19 horas, nervosa, mas determinada. Tinha passado o dia inteiro pesquisando sobre transfusões de sangue, protocolos lunares, doenças raras. Quanto mais lia, mais surreal tudo parecia. A equipe médica já estava preparada. Uma hematologista chamada Doutora Helena com cabelos prateados e olhos gentis, 2 enfermeiras eficientes que se moviam com a precisão de dançarinas, e equipamento que parecia ter saído diretamente de uma nave espacial. Tudo pronto, Doutora Helena disse, ajustando os tubos intravenosos com dedos experientes. Vamos começar com 300 mililitros. Seu corpo vai compensar a perda em 24 horas, mas mesmo assim quero que você descanse e coma alimentos ricos em ferro. Espinafre, carne vermelha, feijão preto. Eu sou enfermeira, Marina lembrou, tentando soar profissional apesar dos nervos que faziam suas mãos tremerem. Conheço o protocolo. A doutora sorriu com genuíno calor. Desculpe, hábito profissional. É difícil desligar o modo médico. Ela tocou o braço de Marina gentilmente. Você é muito corajosa, sabia? O que está fazendo? Não há muitas pessoas no mundo que fariam isso. Estou sendo paga. Dinheiro não compra coragem, querida. Só compra consentimento. A Gabriel entrou na sala nesse momento. E Marina sentiu o ar mudar, ficar mais denso, mais carregado. Ele usava jeans e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos marcados por algumas cicatrizes. Uma em particular chamou a atenção de Marina. Uma linha irregular que ia do cotovelo ao pulso. Parecia antiga, bem curada, mas profunda.
Ele notou o olhar dela e puxou a manga para baixo num gesto quase inconsciente. Marina não comentou. Como está se sentindo? Ele perguntou, voz rouca como se tivesse passado horas sem falar. Pronta. Ele se sentou na cadeira ao lado da maca, tão perto que Marina podia sentir o calor dele. Vou ficar aqui. Não precisa. Vou ficar. Não era um pedido. Era uma declaração, firme e inabalável. A agulha entrou suave na veia de Marina. Ela era boa nisso, a enfermeira. Mal doeu. Marina observou o sangue escuro fluir pelo tubo, sendo coletado na bolsa estéril. Era estranho ver seu sangue assim, tão vivo e vermelho, deixando seu corpo para salvar outra pessoa. Gabriel observava também, mas ela sentia que ele não estava vendo o sangue. Estava vendo algo mais profundo, algo que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Havia reverência em seu olhar, mas também culpa. Sua irmã, Marina disse, precisando quebrar o silêncio tenso. Qual é o nome dela? Sofia. Ela tem 23 anos. É artista. A voz dele mudou quando falou da irmã, tornando-se mais suave, mais jovem. Pinta quadros que parecem capturar a alma das pessoas. Não seus rostos, mas sua essência. Diz que pode ver as cores que as pessoas carregam dentro delas. Que tipo de cores? Depende. Ela me pintou uma vez. Disse que eu era azul escuro com fios de ouro. Azul pela tristeza. Ouro pela esperança que me recuso a soltar. Ele riu baixinho, sem humor. Ela sempre foi boa em ver o que eu tento esconder. E que cor ela disse que ela mesma é. O rosto dele se transformou, ficando mais macio. Rosa claro e violeta. Rosa pelo amor, violeta pela magia. Ela sempre foi a parte mágica de nossa família. Ela ficou doente há quanto tempo? 2 anos. No início achamos que era só cansaço. Ela estava terminando a faculdade de artes, trabalhando em sua primeira exposição. Pensamos que era exaustão, estresse. Sua voz ficou mais áspera. Depois começaram as hemorragias. Pequenas no começo. Sangramento nasal que não parava. Hematomas que apareciam do nada. Os médicos levaram 8 meses para diagnosticar. 8 meses de ver minha irmã definhar sem saber por quê. 8 meses de me sentir completamente impotente. Sinto muito. Não sinta. Só fique por 8 noites. É tudo que peço. Ele olhou para ela, e havia tanta vulnerabilidade naqueles olhos que Marina teve que respirar fundo. Você é a última chance dela, Marina. A última esperança. Se isso não funcionar, vai funcionar. Marina disse com convicção que não sabia de onde vinha. Tem que funcionar. Os dedos dele roçaram os dela. Foi um toque breve, quase acidental, mas Marina sentiu até a medula. Sentiu como um raio, como eletricidade, como promessa. A transfusão levou 40 minutos. Quando terminou, Marina estava um pouco tonta, mas bem. A enfermeira trouxe suco de laranja e biscoitos de aveia com chocolate. Você precisa comer, Gabriel ordenou, pegando o suco e levando até os lábios dela. Eu sei. Agora. Ele segurou o copo firmemente, esperando. Bebe. Marina bebeu, e o suco estava gelado e doce descendo por sua garganta. Quando terminou, Gabriel pegou um biscoito e levou até os lábios dela. O gesto era tão íntimo, tão inesperado, que Marina ficou paralisada. Abre a boca, ele disse, voz baixa. Eu posso? Abre. A voz dele era baixa, quase um rosnado, vibrando com algo que Marina não conseguia nomear. Marina abriu a boca. O biscoito tocou sua língua, e os dedos de Gabriel roçaram seu lábio inferior. Foi menos de 1 segundo, mas deixou uma marca de fogo que ela sabia que sentiria por dias. Bom, ele murmurou, mas ela não sabia se ele falava do biscoito ou de outra coisa. Seus olhos estavam fixos na boca dela, escuros e intensos. Ela mastigou, engoliu, forçou-se a não tremer. Satisfeito? Ainda não. Os olhos dele subiram para encontrar os dela, e havia promessa ali. Promessa perigosa. O ar entre eles estava carregado, elétrico, vibrando com tensão não resolvida. Marina sentiu cada centímetro da pele despertar, cada terminação nervosa acender. Era como estar parada no meio de uma tempestade, esperando o raio cair. Senhor Montemor, Gabriel, vamos passar 8 noites juntos. Acho que pode me chamar pelo nome. Gabriel? Ela testou. O nome tinha gosto de perigo na língua, de promessas proibidas e desejos que não deveria ter. Isso que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Mentiroso. Ele sorriu e foi um sorriso de lobo avistando presa. Talvez.
Mas você também está mentindo se diz que não sente. Não sei o que estou sentindo. Então descubra. Temos 7 noites pela frente. Ele se levantou, mas antes de sair, inclinou-se e beijou sua testa. Foi um beijo casto, quase fraternal. Mas Marina sentiu em todo o corpo. Sentiu na aceleração do coração, no calor que se espalhou pelo peito, na forma como sua respiração falhou. Descanse, Marina. Amanhã voltamos a fazer isso. Depois que ele saiu, Marina ficou sentada na maca por longos minutos, tocando a testa onde os lábios dele haviam estado, tentando processar o turbilhão de emoções que a consumia. A enfermeira sorriu para ela, conhecedora. Ele é diferente com você. Como assim? Mais suave, mais humano. Nas últimas semanas, desde que Sofia piorou, ele tem sido uma máquina. Trabalha, visita a irmã, dorme 2 horas, repete. Mas com você, ele sorri, respira, vive. Marina não soube o que responder a isso. A segunda transfusão aconteceu 24 horas depois. Como prometido. Marina chegou mais cedo desta vez, nervosa com antecipação que não deveria sentir. Gabriel a esperava. E havia algo diferente nele. Uma suavidade nas bordas duras, uma abertura que não estava lá antes. Venha, ele disse, pegando-a pela mão sem pedir permissão. Quero te mostrar algo antes do procedimento. Ele a guiou até uma ala da mansão que ela não conhecia. Abriu uma porta dupla e Marina entrou em um estúdio inundado de luz natural. Janelas do chão ao teto davam vista para o oceano. Havia telas por toda parte, algumas terminadas, outras pela metade, outras apenas esboços em carvão. E todas, absolutamente todas, eram deslumbrantes. Sofia, Marina sussurrou, movendo-se lentamente pelo espaço como se estivesse em uma catedral. Sim, Gabriel estava parado ao lado dela, tão perto que seus braços se tocavam. Ela diz que pinta o que vê nas pessoas. Não o rosto, mas a essência. A verdade que elas tentam esconder. Marina se aproximou de uma tela enorme que mostrava uma figura feminina feita inteiramente de luz e sombra. A mulher estava fragmentada, pedaços dela espalhados pelo canvas. Mas mesmo assim havia beleza ali. Beleza dolorosa, quebrada, real. É linda, Marina murmurou, tocando a borda da moldura. Ela pintou isso na última semana antes de ser internada. Diz que é sobre renascimento. Sobre se quebrar completamente e descobrir que os pedaços podem formar algo novo. Algo melhor. Ele estava tão perto agora que Marina podia sentir sua respiração em seu pescoço. Sobre encontrar luz na escuridão. Ela é muito talentosa. É um gênio. E está morrendo. Sua voz quebrou na última palavra, revelando a dor que ele mantinha trancada. Marina se virou para ele, colocando a mão em seu peito, sobre o coração que batia forte demais. Ela sabe. Sobre mim? Sabe. E pediu para conhecê-la. O coração de Marina acelerou. Quando? Agora, se você quiser. Marina respirou fundo, assentindo. Quero. Eles foram até o quarto de Sofia, uma suíte adaptada em ala hospitalar mas decorada com cores vibrantes e plantas. Havia quadros nas paredes, pinturas menores, mais íntimas, um pôr do sol em aquarela, uma tempestade em óleo, um pássaro feito de flores. A garota estava deitada em uma cama hospitalar cercada por almofadas coloridas. Ela era pálida, quase translúcida, com cabelos negros espalhados no travesseiro como tinta derramada. Mas seus olhos eram iguais aos de Gabriel, âmbar derretido, mas mais suaves, mais doces, cheios de uma luz que não deveria existir em alguém tão doente. Então você é meu anjo da guarda, Sofia disse, voz fraca mas cheia de calor. Um sorriso iluminou seu rosto, transformando-a. Marina podia ver o que ela seria com saúde. Absolutamente linda. Marina se aproximou da cama tocando levemente a mão fina estendida para ela. Não sou anjo. Só alguém que pode ajudar. Mesma coisa. Sofia segurou a mão de Marina com surpreendente força. Obrigada. Por aceitar isso. Por ficar. Por dar esperança ao meu irmão teimoso. Não precisa agradecer. Preciso. Você está me dando tempo. Tempo para pintar. Para ver meu irmão sorrir de novo. Para... Ela olhou significativamente entre Marina e Gabriel, um brilho travesso nos olhos. Para outras coisas. Gabriel tossiu, o rosto ficando levemente vermelho. Sofia. O quê? Não posso fazer observações?
Ela apertou a mão de Marina, puxando-a mais perto. Ele precisa de alguém, sabia? Passou os últimos 15 anos cuidando de mim, construindo impérios, sendo forte. Nunca teve tempo para viver. Sofia, sério. Shh, deixe-me terminar. Ela olhou para Marina com aqueles olhos antigos demais para 23 anos. Prometa que vai fazer meu irmão se divertir um pouco. Fazê-lo lembrar que há mais na vida que trabalho e preocupação. Marina olhou para Gabriel, que parecia simultaneamente constrangido e comovido. Vou tentar. Tente bastante. Ele precisa. Sofia relaxou contra as almofadas, cansada pelo esforço de falar. Agora me deixem descansar antes que Gabriel tenha um ataque. Mas volte amanhã, Marina. Quero pintar você. Pintar? Quero ver suas cores. Os olhos de Sofia já estavam fechando. Aposto que são magníficas. Depois que saíram do quarto, Gabriel estava tenso, os ombros rígidos. Desculpe, ela é direta demais às vezes. Ela é maravilhosa, Marina disse com sinceridade. E tem razão. Ele parou no corredor, virando-se para ela. Sobre o quê? Você precisa viver também, não apenas existir. Os olhos dele se estreitaram. Você não me conhece o suficiente para fazer esse julgamento. Não preciso conhecer. Posso ver. Ela tocou o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer sob os dedos. Vejo nas cicatrizes que você tenta esconder. Vejo na forma como seus ombros carregam o peso do mundo. Vejo em como você só respira completamente quando está com sua irmã. Gabriel cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a contra sua face. O gesto era íntimo, vulnerável, completamente inesperado. Você vê demais. Ou você esconde demais. Talvez os dois. Ele virou o rosto beijando a palma dela. Foi um beijo lento, deliberado, que enviou arrepios por todo o corpo de Marina. Você me assusta, sabia? Por quê? Porque me faz querer coisas. Coisas que jurei nunca querer de novo. Como o quê? Como isto. Ele a puxou mais perto. Uma mão em sua cintura. A outra ainda segurando sua mão contra o rosto. Como alguém para dividir o peso. Como paz. Como... Ele hesitou. Como amor. O coração de Marina parou. Gabriel. Não. Deixe-me falar. Ele encostou a testa na dela, respirações se misturando. Perdi meus pais aos 20 anos. Não tive tempo de processar, de sofrer propriamente. Tinha uma irmã de 5 anos para criar. Então guardei tudo. Tranquei em algum lugar profundo e construí paredes. Fiz fortuna porque dinheiro significava segurança. Significava que nunca mais estaria impotente. Mas também significou que nunca mais deixei ninguém entrar. E agora? Agora tem você. Com seus olhos desafiadores e sua coragem absurda, sangrando literalmente por minha família sem pensar duas vezes, me fazendo sentir coisas que não sentia há anos, me fazendo querer derrubar essas paredes mesmo sabendo o quão perigoso é. Marina tocou os lábios dele com os dedos, traçando o contorno. Então derrube, derrube e deixe-me entrar. E se eu te machucar? E se você não machucar? E se formos bons juntos? Marina, você está morrendo. Eu estou desesperado. Não é base para nada real. Não é. Ela concordou, a voz quebrando. Mas talvez seja exatamente por isso que é tão real. Porque não temos tempo para jogos. Não temos luxo de fingir. Gabriel fechou os olhos, a mandíbula tensa. Quando os abriu de novo, havia decisão ali. Então vamos fazer isso. 6 noites, Marina. 6 noites de honestidade brutal. Sem paredes, sem máscaras. Só nós dois. E depois? Depois salvamos sua vida. E então... Ele tocou o rosto dela com reverência. Então vemos se isso sobrevive à realidade. Combinado. Eles se beijaram ali, no corredor silencioso. Um beijo que era promessa, e medo e esperança entrelaçados. Um beijo que mudou tudo. A transfusão dessa noite foi diferente. Marina estava consciente de cada olhar de Gabriel, cada toque acidental, cada respiração compartilhada. Quando ele segurou sua mão durante o procedimento, ela não tentou fingir que era apenas conforto profissional. Conte-me sobre suas cicatrizes. Ela pediu suavemente. Ele olhou para o próprio braço, para a linha irregular que corria do cotovelo ao pulso. Esta foi quando tinha 15 anos. Estava trabalhando com meu pai em um projeto de marcenaria. Ferramenta escorregou. 18 pontos. Seu pai fazia marcenaria? Era arquiteto, mas gostava de trabalhar com as mãos. Dizia que havia honestidade na madeira. Que ela não mentia, não fingia ser o que não era. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. Herdei essa oficina dele. Ainda vou lá às vezes, quando preciso pensar. Me mostre algum dia? Prometo. Ele tocou outra cicatriz,
Esta menor, na base do polegar. Esta foi defendendo Sofia de um valentão na escola. Ele a empurrou. Eu empurrei de volta. Caí em um arame farpado. Valeu a pena? Sempre vale defender quem amamos. Marina apertou a mão dele. Sim, sempre vale. Quando a transfusão terminou, ela estava fraca, tonta. Gabriel a carregou pessoalmente até um quarto de hóspedes, deitando-a na cama com cuidado infinito. Fica, ela sussurrou, agarrando a camisa dele. Não deveria? Por favor, só até eu dormir. Ele suspirou, mas deitou-se ao lado dela por cima das cobertas, puxando-a contra o peito. Marina se aconchegou ali, ouvindo o batimento firme do coração dele, sentindo-se mais segura do que se sentira em anos. Gabriel, ela murmurou, já meio adormecida. Suas cores. Acho que Sofia estava certa. Você é azul e ouro, mas também tem vermelho. Vermelho de paixão, de vida. Ele beijou o topo da cabeça dela. E você? Quais são suas cores? Não sei, nunca tive alguém para me dizer. Verde. Ele disse com convicção. Verde de esperança. E prata de força. E dourado de luz que você nem sabe que carrega. Marina sorriu contra o peito dele. Bonito. Verdadeiro. Ela adormeceu assim, nos braços dele, sonhando com cores e promessas, e futuros que talvez pudessem ter. A terceira noite trouxe chuva torrencial. Marina chegou encharcada, tremendo de frio, os cabelos colados no rosto. Gabriel a encontrou no hall, e seu rosto se transformou de preocupação para a raiva. Por que não me ligou? Ele exigiu, pegando uma toalha enorme e envolvendo-a. Teria mandado o motorista te buscar. Posso cuidar de mim mesma, ela disse através de dentes batendo. Sei que pode, mas não precisa. Ele começou a secar seu cabelo com movimentos firmes, mas gentis. Não quando estou aqui. Não quando você acabou de doar sangue ontem. Você precisa de cuidados, Marina. Mesmo que seja teimosa demais para admitir. Fala ao rei da teimosia. Ele bufou, mas havia afeto no som. Touché. Ele a levou diretamente para seu quarto. Não um quarto de hóspedes, mas seu quarto. Era enorme, minimalista, com uma cama king size que dominava o espaço e janelas que iam do chão ao teto mostrando o oceano enfurecido. Banho. Agora, ele ordenou, empurrando-a gentilmente para o banheiro privativo. Mandão. Teimosa. Ele ligou o chuveiro, ajustando a temperatura. O vapor começou a encher o ambiente. 20 minutos de água quente, depois roupa seca, depois comida, depois transfusão. Nessa ordem. Marina estava muito gelada para discutir. Esperou ele sair e então tirou as roupas molhadas, entrando no chuveiro. A água quente foi um choque delicioso contra a pele congelada. Ela gemeu involuntariamente, apoiando a testa contra os azulejos frescos. Você está bem? A voz de Gabriel veio do outro lado da porta. Estou. A água está perfeita. Houve uma pausa. Há roupas secas na cama. Use o que quiser. Marina ficou no chuveiro até sentir que poderia respirar novamente. Quando saiu, envolveu-se em uma toalha gigante e foi até a cama. Gabriel havia deixado uma calça de moletom, uma camisa de flanela macia e meias grossas. Tudo cheirava a ele. Cedro, chuva, algo indefinivelmente masculino. Ela se vestiu rapidamente e saiu do quarto. Gabriel estava esperando com uma bandeja. Sopa quente, pão fresco, chá de ervas. Come! Ele disse, indicando o sofá em frente à lareira que ele havia acendido. Marina comeu em silêncio, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. Gabriel sentou-se ao lado dela, próximo, mas não tocando, apenas observando. Obrigada, ela disse finalmente. Pelo quê? Por isso. Por me ver. Os movimentos dele hesitaram. Ele colocou a xícara de chá de lado e virou-se completamente para ela. É impossível não ver você, Marina. Você brilha. Não brilho. Estou apagando. Morrendo um pouco a cada dia. Então deixe-me te acender de novo. Não era uma metáfora. Era uma promessa. Era a coisa mais bonita que alguém já havia dito para ela. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos. Como? Deixando você saber que importa. Que é vista. Que é... Ele tocou o rosto dela, enxugando uma lágrima que escapou. Que é preciosa. Ela se inclinou para o toque, fechando os olhos. Ninguém nunca me chamou de preciosa. Então o mundo é cheio de cegos e tolos. Ele a puxou para seus braços, segurando-a contra o peito. Ela podia ouvir o coração dele batendo, forte e constante. Você é extraordinária, Marina.
E vou passar o resto do tempo que temos te fazendo acreditar nisso. Eles ficaram assim por longo tempo, entrelaçados, ouvindo a chuva martelar as janelas e o fogo crepitar na lareira. A transfusão dessa noite foi mais difícil. Marina estava mais fraca, o corpo protestando contra a perda constante de sangue. Gabriel percebeu imediatamente quando ela ficou pálida demais, quando suas mãos começaram a tremer. Paramos. Ele disse para a doutora Helena, voz final. Não, Marina protestou fracamente. Só mais 5 noites. Posso aguentar. Você está pálida demais. Tremendo. Seus níveis estão perigosamente baixos. E sua irmã está morrendo. Continua. Eles travaram uma batalha silenciosa de olhares. A sala inteira parecia conter a respiração. Finalmente Gabriel cedeu, mas sua mandíbula estava tensa, seus olhos escuros de preocupação. Termina isso? Ele disse para a doutora. Mas reduzimos a quantidade. 250 mililitros hoje. Doutora Helena concordou, ajustando o equipamento. Gabriel segurou a mão de Marina durante todo o procedimento, o polegar traçando círculos suaves em sua pele. Era reconfortante e provocante ao mesmo tempo. Marina focou naquele toque, usou-o como âncora contra a tontura. Quando terminou, Gabriel a carregou de volta para o quarto dele. Não havia discussão desta vez. Ele simplesmente a colocou na cama enorme e deitou-se ao lado dela, puxando-a para seus braços. 5 noites. Ele murmurou contra seu cabelo. Só mais 5. Depois você vai se recuperar. Vai ficar bem. E você? Vai ficar bem? Ele a apertou mais perto. Se você ficar bem, eu fico. Marina adormeceu ouvindo o coração dele, segura em seus braços, acreditando pela primeira vez que talvez tudo ficasse bem. A 4ª noite começou em silêncio carregado de tensão não dita. Quando Marina chegou, Gabriel a esperava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Medo misturado com algo mais profundo, mais intenso. Havia círculos escuros sob seus olhos, como se ele também não tivesse dormido. Sua camisa estava amarrotada, o cabelo despenteado de tanto passar as mãos. Ele parecia um homem no limite. Preciso te mostrar algo, ele disse pegando sua mão. Seus dedos tremiam levemente, quase imperceptivelmente. Mas Marina sentiu. Antes da transfusão. Por favor. Havia urgência em sua voz que fez o coração de Marina acelerar. Está tudo bem? Sofia. Sofia está melhor. Muito melhor. Graças a você. Ele apertou a mão dela. Isso é sobre nós. Sobre o que estou sentindo, e não sei como expressar com palavras. Ele a levou até a oficina dele, o espaço que havia herdado do pai. A caminhada pelo jardim foi silenciosa, apenas o som de seus passos no cascalho e o canto distante das cigarras. A lua estava quase cheia, lançando sombras prateadas sobre tudo. A oficina era um galpão anexo à mansão, construído em madeira rústica que exalava a história. Quando Gabriel abriu a porta, Marina foi envolvida pelo cheiro de serragem fresca, verniz e algo indefinível. Memórias, talvez. Trabalho manual. Amor transformado em forma física. Havia ferramentas organizadas nas paredes com precisão quase obsessiva, cada uma em seu lugar. Pedaços de madeira em vários estágios de transformação, alguns apenas troncos brutos, outros já mostrando curvas suaves, a promessa do que se tornariam. Havia desenhos técnicos espalhados sobre uma bancada, plantas arquitetônicas misturadas com esboços à mão livre. No centro do espaço, coberto por um pano de linho cru, estava algo grande. Meu pai construiu essa oficina quando eu tinha 7 anos. Gabriel disse, voz baixa, reverente, tocando uma das vigas com afeto. Dizia que um homem precisava de um lugar onde pudesse trabalhar com as mãos, onde o silêncio falasse mais alto que as palavras. Ele vinha para cá quando estava feliz, quando estava triste, quando precisava pensar. E me trouxe junto. Me ensinou que madeira tem alma, tem voz, se você souber escutar. Ele caminhou até o objeto coberto, dedos roçando o tecido, mas ainda não o removendo. Quando ele morreu, não consegui entrar aqui por 2 anos. Estava tudo exatamente como ele deixou. Ferramentas no lugar, projetos pela metade, até a xícara de café dele ainda na bancada. Sofia me implorou para não vender, para não desmanchar. Ela disse que papai viveria aqui enquanto as ferramentas estivessem esperando. Marina se aproximou, tocando as costas dele levemente. Podia sentir a tensão nos músculos, o peso das memórias. E você voltou? Há 3 anos.
Numa noite em que achei que ia enlouquecer de preocupação com Sofia, vim pra cá, peguei um pedaço de madeira qualquer e comecei a trabalhar. Não tinha projeto, não tinha plano. Só precisava fazer algo com as mãos, canalizar tudo o que estava sentindo para algum lugar que não fosse autodestruição. Ele respirou fundo e descobri que meu pai tinha razão. A madeira fala, e ouve também. Ele finalmente puxou o pano com um movimento decisivo. Era um banco de madeira, mas não era simplesmente um móvel. Era uma obra de arte. A madeira era clara, talvez carvalho ou freijó, polida até brilhar como seda. Os braços eram esculpidos com detalhes tão delicados que pareciam impossíveis. Flores entrelaçadas com folhas de videira, pequenos pássaros escondidos entre os galhos, borboletas com asas tão finas que pareciam que voariam a qualquer momento. Mas o que tirou o fôlego de Marina foi o encosto. Além da beleza escultural, havia palavras entalhadas com caligrafia elegante, cada letra formada com cuidado infinito. Para Marina, que me ensinou que corações também podem renascer, que o amor pode crescer em solo improvável, que viver vale mais que sobreviver. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas já escorrendo. Gabriel, tenho trabalhado nisso todas as noites depois que você vai embora. Ele disse, voz rouca, carregada de emoção. Quando não consigo dormir porque fico pensando em você, em como você entrou na minha vida como uma tempestade e virou tudo de cabeça para baixo, em como cada vez que vejo você sangrar por minha família, meu coração parte e se reconstrói ao mesmo tempo. Queria te dar algo. Algo que não fosse dinheiro ou contrato ou obrigação. Algo que viesse de mim, das minhas mãos, do meu coração. Ele se aproximou do banco, dedos traçando as flores esculpidas com reverência. Meu pai dizia que quando você trabalha com madeira, coloca sua alma nela. Cada golpe de formão, cada lixada, cada momento de atenção, tudo vai para dentro do objeto. Ele fica impregnado com quem você é, o que você sente. Gabriel virou para ela, olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Minha alma está aqui, Marina. Toda ela. Para você. Porque você já tem meu coração de qualquer forma. Marina não conseguia respirar. Aproximou-se do banco com passos trêmulos, tocando a madeira como se fosse sagrada. Era macia sob seus dedos, aquecida, viva de alguma forma. Ela podia sentir o amor entalhado em cada curva, em cada detalhe impossível. Quanto tempo isso levou? Ela sussurrou. Não sei. Perdi a conta das horas. Ele ficou ao lado dela, ombros se tocando. Comecei na primeira noite depois que você saiu. Não conseguia parar de pensar em você. Em como você estava salvando Sofia sem me pedir nada em troca. Como você olhava para mim sem medo ou reverência ou interesse pelo dinheiro. Apenas me via. O homem, não o bilionário. Porque é o homem que importa. Exatamente. E ninguém nunca... Sua voz falhou. Ele limpou a garganta, tentando novamente. Ninguém nunca me fez sentir que o homem era suficiente. Que eu poderia ser apenas Gabriel, e isso bastaria. Você fez. Você faz. Marina virou-se para ele, enquadrando o rosto dele entre as mãos. Podia ver tanta coisa naqueles olhos âmbar. Medo, esperança, amor, terror. Você é mais que suficiente. Você é extraordinário. E isso, ela olhou para o banco, é a coisa mais linda que alguém já fez para mim. Você é a coisa mais linda que já aconteceu comigo. Ele cobriu as mãos dela com as suas, pressionando-as contra o rosto. E estou apavorado, Marina. Absolutamente apavorado porque faltam 4 noites e não sei como vou te deixar ir. Como vou acordar e você não estará aqui. Como vou voltar a existir sem você. Então não deixe. Não me deixe ir. Como? A pergunta saiu como um gemido, como súplica. Como faço isso quando você tem sua vida e eu tenho a minha? Quando isso começou como um contrato, como uma transação, e se transformou em... Ele não conseguiu terminar. Em amor. Ela completou por ele. Transformou-se em amor, Gabriel. Aterrorizante, impossível, absolutamente real. Os olhos dele se arregalaram. Você ama? Como poderia não amar? Marina deixou as lágrimas caírem livremente. Você construiu algo lindo para mim com as próprias mãos. Você segura minha mão quando estou sangrando. Você me olha como se eu fosse milagre quando me sinto como fracasso. Como poderia não me apaixonar completamente por você? Marina. Ele a puxou para seus braços tão bruscamente que ela perdeu o equilíbrio. Mas ele a segurou,
Sempre segurava. Eu também. Deus, eu também te amo. Tanto que dói. Tanto que tenho medo que meu peito vai explodir com isso. Eles se beijaram ali, entre a madeira e as ferramentas e as memórias do pai que Gabriel havia perdido. Foi um beijo diferente dos anteriores. Não exploratório, não hesitante. Foi reivindicação. Foi promessa. Foi rendição absoluta. Quando finalmente se separaram, ambos tremendo, Gabriel encostou a testa na dela. Escolho você. Escolho nós. Não sei como vai funcionar. Não tenho todas as respostas. Mas escolho. Com tudo que sou, escolho você. Eu também escolho. Para sempre, se você me deixar. Para sempre, ele ecoou. Começando agora. A transfusão foi difícil, mas Marina aguentou. E quando terminou, Gabriel a levou de volta para a oficina, e eles se sentaram no banco que ele havia feito, olhando as estrelas através das janelas abertas. 4 noites. Ela sussurrou. 4 noites, ele concordou. E depois uma vida inteira, se você quiser. Quero tudo com você. A 5ª noite trouxe uma urgência nova. Estavam na metade do caminho, e cada minuto parecia mais precioso. Gabriel a levou para jantar na varanda, sob as estrelas, com velas criando um mar de luz. Eles comeram devagar, saboreando. Conversaram sobre sonhos, medos, tudo que nunca haviam dito a ninguém. Gabriel falou sobre querer construir escolas, hospitais, coisas que importassem. Marina falou sobre sua clínica dos sonhos. Vamos fazer juntos. Ele disse. Fundação Montemor Alves. Presunçoso. Esperançoso. Ele pegou a mão dela. Casa comigo, Marina. Ela piscou. O quê? Sei que é cedo. Sei que é louco. Mas também sei que te amo. Que quero acordar com você todos os dias. Que não consigo imaginar um futuro sem você. Ele não tinha anel, não tinha planejamento. Só tinha certeza. Casa comigo. Gabriel. Diga sim. Por favor. Marina olhou para ele. Este homem lindo que havia entrado em sua vida como uma tempestade e a transformado completamente. Sim. Sim. Eu caso. Ele a puxou para um beijo que prometia tudo. E quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. A transfusão da 5ª noite foi tranquila. Ambos envolvidos em uma bolha de felicidade. Sofia, que estava muito melhor, insistiu em parabenizá-los. Sabia desde o primeiro dia, ela disse, sorrindo. Vocês têm as mesmas cores. A 6ª noite foi de intimidade silenciosa. Gabriel a levou para a biblioteca, onde leram poesia um para o outro e fizeram amor lentamente em frente à lareira. Foi reverente, intenso, perfeito. 2 noites, Marina sussurrou depois. 2 noites até você estar curada. Até podermos começar nossa vida de verdade. A 7ª noite trouxe medo. Marina estava exausta, mas persistiu. A transfusão foi brutal, e ela quase desmaiou. Gabriel estava um feixe de nervos, segurando-a, sussurrando encorajamento. 1 noite mais. Ele disse. Só mais uma. Você consegue. Consigo. Por Sofia. Por você. Por nós. Depois ele cuidou dela com ternura infinita. Banho, comida, carícias suaves até ela dormir. A 8ª e última noite chegou com uma mistura de alívio e apreensão. Era o fim de um capítulo. O começo de outro. Marina acordou cedo, observando o amanhecer através da janela do apartamento. Hoje era o dia que mudaria tudo. Para Sofia, para ela, para o futuro que mal ousava imaginar. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido simples que Gabriel gostava, azul claro como o céu de verão. Prendeu o cabelo em um coque frouxo, permitindo que alguns fios caíssem ao redor do rosto. Olhou-se no espelho e viu uma mulher transformada. Ainda pálida, ainda frágil, mas com algo novo nos olhos. Esperança, talvez. Ou amor. Provavelmente os dois. A avó bateu na porta, entrando sem esperar resposta. Então é hoje. É. Você tem medo? Marina pensou honestamente. Tenho. Mas também tenho esperança. E isso é novo para mim. A avó se aproximou, colocando as mãos nos ombros de Marina. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, da mulher que se tornou, da coragem que encontrou. Ela beijou a testa de Marina, um beijo de bênção. Vá, viva, e volte para mim inteira. Prometo. Quando a limusine chegou, Marina estava pronta, mas ao invés do motorista usual, era Gabriel quem esperava. Ele saiu do carro vestindo jeans e uma camisa branca, os cabelos ainda úmidos do banho,
e tinha nas mãos um buquê enorme de flores, rosas vermelhas misturadas com açucenas brancas e hortênsias azuis. Você veio me buscar, Marina disse, surpresa e tocada. Claro que vim. Ele entregou as flores, depois segurou o rosto dela entre as mãos, beijando-a suavemente. Hoje é importante demais para confiar a um motorista. Hoje é o dia que salvamos minha irmã. O dia que começamos a salvar você. O dia que... Ele hesitou. O dia que começamos o resto das nossas vidas. No caminho para a mansão, eles dirigiram em silêncio confortável, mãos entrelaçadas sobre o console central. De vez em quando, Gabriel levantava a mão dela e beijava os dedos, como se precisasse da constante confirmação de que ela era real. Está com medo? Ele perguntou quando estavam chegando. Sim. E você? Apavorado. Ele olhou para ela brevemente antes de voltar os olhos para a estrada. E se algo der errado? E se eu te perder hoje? Não vai me perder. Estou aqui. Vou continuar aqui. Promete? Prometo. Sofia estava esperando na porta quando chegaram, e a transformação era milagrosa. Ela estava de pé, forte, com cor nas faces e brilho nos olhos. Usava um vestido amarelo sol que fazia seus olhos âmbar brilharem ainda mais. Parecia radiante, viva, cheia de futuro. Última vez, ela disse quando Marina se aproximou, mas ao invés de tristeza havia gratidão em sua voz. Ela puxou Marina em um abraço apertado, sussurrando em seu ouvido. Obrigada. Por tudo. Por me dar vida. Por dar um futuro ao Gabriel. Por nos mostrar que milagres são possíveis. Você é forte, Marina respondeu segurando-a com força. Sempre foi. Só precisava de uma pequena ajuda. Pequena? Sofia riu através das lágrimas. Você literalmente sangrou por mim 8 noites seguidas. Não há nada pequeno nisso. Quando se separaram, Sofia segurou as mãos de Marina, estudando seu rosto com aquele olhar penetrante de artista. Suas cores mudaram, sabia? No primeiro dia, você era verde escuro e prata. Esperança e força, mas tudo contido, escondido. Agora, ela sorriu. Agora você é dourada. Luz pura. É lindo. A transfusão começou com solenidade. Toda a equipe médica estava presente, alguns com lágrimas nos olhos. Doutora Helena verificou tudo 3 vezes antes de começar, suas mãos tremendo levemente. Última vez. Ela disse suavemente para Marina. Como você está se sentindo? Pronta. Vamos terminar isso. Vamos salvar Sofia. Gabriel sentou-se ao lado dela como havia feito todas as noites, mas hoje havia algo diferente em seu toque. Mais firme, mais desesperado, como se ele estivesse tentando ancorá-la ao mundo através de pura força de vontade. Não me deixe. Ele sussurrou quando a agulha entrou. Nunca. Ela prometeu. A transfusão prosseguia normalmente nos primeiros 30 minutos. O sangue de Marina fluía rico e vermelho para a bolsa estéril. Mas então, algo começou a mudar. Marina sentiu primeiro um calor estranho espalhando-se pelo corpo, começando no peito e irradiando para fora. Não era desconfortável exatamente, mas era intenso, como se algo dentro dela estivesse despertando, se transformando. Doutora Helena, ela chamou voz tensa. Algo está diferente. A doutora verificou os monitores, e sua expressão passou de calma profissional para completa perplexidade. O volume de sangue que está sendo coletado, há muito mais que deveria, como se seu corpo estivesse produzindo em tempo real para compensar a perda. E então, todos viram ao mesmo tempo. Pequenas gotas vermelhas começaram a aparecer no lençol sob Marina. Não da picada da agulha, que estava perfeitamente vedada. Eram de algum lugar interno, como se seu corpo estivesse literalmente transpirando sangue. O que está acontecendo? Gabriel perguntou, voz tensa de pânico, segurando a mão de Marina com força suficiente para machucar. Marina olhou para o próprio braço e viu pequenos pontos vermelhos aparecendo na pele, como se estivesse suando sangue. Mas, estranhamente, não sentia dor. Apenas aquele calor intenso, aquela sensação de transformação. Doutora Helena trabalhou rapidamente, removendo a agulha, fazendo exames urgentes. Outros médicos foram chamados. Houve vozes elevadas, discussões técnicas, máquinas apitando. Marina focou em Gabriel, em seus olhos apavorados, em como ele segurava sua mão como se isso pudesse mantê-la viva. Não me deixe. Ele repetiu, desta vez uma súplica. Por favor, Marina. Você prometeu.
Não estou indo embora, ela disse, surpreendentemente calma. Algo está acontecendo, mas não estou morrendo. Sinto como se estivesse acordando. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, doutora Helena virou para eles. Havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela, e ela estava sorrindo. Um sorriso de absoluto espanto. Não é possível, ela disse, voz tremendo de emoção. Nunca, em 30 anos de medicina, em todas as literaturas que estudei, em todos os casos que vi, nunca. O que não é possível? Gabriel praticamente gritou, controle finalmente quebrando. A doutora segurou os exames com mãos trêmulas. O sangramento de Marina não é patológico, é regenerativo. Seu corpo não está apenas compensando a perda, está se transformando, produzindo sangue em velocidade que desafia toda a biologia conhecida. E Marina? Ela olhou diretamente para ela, lágrimas caindo livremente agora. Sua anemia está revertendo, completamente. Seus níveis estão normalizando enquanto observamos. É como se seu corpo tivesse aprendido a se curar. Como se as transfusões não apenas salvassem Sofia, mas ensinassem seu próprio sangue a viver novamente. Silêncio absoluto caiu sobre a sala. Ninguém ousava respirar, mover-se, quebrar o momento. Como? Gabriel finalmente perguntou. Não sei. O ciclo lunar, a compatibilidade, algo que nunca vi. Mas Marina, você está curada. Gabriel a puxou nos braços, segurando com força. Você está bem. Você vai viver. Nós vamos viver. Ela corrigiu. Todos nós. E era verdade. Sofia estava salva. Marina estava curada. E eles estavam apenas começando. 5 anos depois, Marina acordou com barulho na cozinha. Sorriu, espreguiçando-se. Gabriel provavelmente estava queimando o café da manhã de novo. Ela desceu e encontrou exatamente isso. Seu marido coberto de farinha, segurando Luna de 3 anos, tentando salvar panquecas. Socorro, ele pediu. Sempre, ela respondeu, beijando-o. Sofia chegou para brunch, grávida de gêmeos, radiante de saúde. A avó de Marina, agora com 87, contava histórias. Era caótico, barulhento, perfeito. Mais tarde na praia, Gabriel perguntou. Feliz? Completamente. Marina tocou a barriga, onde um segundo bebê crescia. 8 noites mudaram tudo. 8 noites de sangue, lágrimas e amor. Valeria tudo de novo? 1 milhão de vezes. Eles se beijaram sob o sol. 2 sobreviventes que se tornaram família. A vida que começara com desespero havia se transformado em amor. E amor, eles aprenderam. Era o único milagre que realmente importava. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.